Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Estou feliz e alegre porque Jesus é bom. Quantas pessoas, como acabamos de saber, poderiam ter esse privilégio, a esta hora já não tem mais, e nós estamos aqui porque o Senhor nos guardou. Glórias a Deus. Pegue o teu exemplar da Bíblia Sagrada, abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 5. Quero magnificar o nome do Eterno. O som está ótimo, muito bom o retorno, só manter assim, até o final fica bom. A garganta está um pouco cansada. Estivemos ali no Amazonas por 20 dias, e os irmãos ali aproveitaram bastante a nossa presença e Deus foi glorificado. Quero magnificar o nome do Eterno pela vida de cada um dessa igreja, e aqui no altar em especial ao pastor Neres e a irmã Neucina, por concordar e dizer o amém, e por isso eu estou aqui. Ao pastor, a cantora, privilégio muito grande conhecer vocês, e quero daqui a pouquinho estar anotando telefones, e-mail, endereços. Glória a Deus. Tenho certeza que Deus vai continuar nos abençoando. A toda a juventude, que Deus possa continuar segurando vocês debaixo da potente mão do Eterno, e que vocês nunca venham se desviar, que vocês venham ser os futuros pastores das nossas igrejas amanhã, os missionários, missionárias, e isto tudo indica que serão vocês, se não saírem da trilha. Tenho certeza que Deus vai continuar guardando, porque tem sido uma prioridade dos nossos obreiros é orar em favor dos nossos jovens. Que Deus possa guardar esta juventude. Quantos encontraram o texto pode dizer amém? Diz assim a palavra de Deus. Você que está sem a Bíblia, preste bastante atenção. Depois disso havia uma festa dos judeus. A versão que diz entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma grande multidão de enfermos. E eu gostaria que toda a igreja repetisse comigo: cegos, coxos e paralíticos. Estavam esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ajude quando a água é agitada e me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são. Tomou a sua cama e partiu. Diga comigo: tomou a sua cama e partiu. E agora todos juntos digam amém. Podeis tomar os vossos assentos. Antes que eu comece a ministração desta palavra, eu quero agradecer a irmã Teresa e família, tá? Que Deus vos abençoe.
Eles vieram de longe, de Ji-Paraná, irmãos, só para adorar a Jesus juntamente conosco hoje. Glórias a Deus. Deus continue abençoando. Queridos e diletos irmãos, eu quero nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, abrir o leque de uma revelação muito forte dentro desse texto, dentro dessa mensagem. Porque quando nós olhamos para esta mensagem, para esse texto da Bíblia Sagrada, a Bíblia está dizendo que não foi simplesmente uma história, uma parábola, e que ela verdadeiramente aconteceu. Eu quero nesta noite falar bastante sobre esse assunto. É bem verdade que eu vou resumir bastante o texto, a mensagem, para que eu não venha ser enfadonho com os irmãos. Mas uma coisa que eu quero que você entenda nesta noite, que eu particularmente acredito, que Jesus não somente fez milagres. Nós sabemos que há dois tipos de fé. Tem pessoas que ele crê 1000%, melhor dizendo, não vou nem dizer 100%. Ele crê 1000% que Jesus fez esse milagre. Mas ele não consegue acreditar que Jesus faz hoje. A fé em crer que Jesus faz hoje é uma outra fé. Sabe qual que é essa fé? A fé do firme fundamento. Fala de fundamento, fala de firme, fala de estrutura. Mas tudo bem, o que eu quero falar nesta noite é sobre 3 tipos de enfermidade que está aqui nesse texto. Mas eu quero nesta noite vos lembrar, antes de mais nada, quero lembrar esta igreja que a enfermidade, que ela está nesta matéria, que ela está no corpo físico, nem sempre ela causa um grande estrago ou uma grande decepção na vida da pessoa. Nós, por exemplo, conhecemos pessoas, eu quero vos dizer e reafirmar, só para ratificar o que eu disse, eu creio que se você está desta maneira, cego, coxo ou paralítico, ou você tem um parente que está nessa posição, eu creio que Jesus pode curar ele hoje. Eu creio que Jesus pode fazer o milagre na vida dele hoje. Jesus tem feito grandes milagres na minha vida. Eu tenho visto ele fazer grandes coisas que faz eu acreditar que ele pode fazer. Mas eu quero nesta noite direcionar esta mensagem para uma enfermidade muito pior do que a enfermidade que este paralítico sofria. Porque nós sabemos que a enfermidade na matéria física nem sempre ela causa na pessoa tristeza e decepção, nem sempre. Nós conhecemos, para quem acompanha os programas de televisão, sempre vê alguém que consegue uma façanha. Às vezes o ser humano ele é maneta, como há poucos dias acompanhamos uma atleta brasileira, que apesar de ser maneta, ela tem vários títulos, tem vários diplomas, várias formações. E você conversa com aquela pessoa, ela diz: eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa feliz mesmo sendo coxo, faltando um membro. Quando você conversa, às vezes você vê na televisão, ou até mesmo conhecemos na nossa cidade, pessoas que às vezes ele é cego, literalmente. Ele sofre dessa deficiência, mas ele é uma pessoa alegre, porque ele leva uma vida normal. Alguns deles conseguem fazer até sucesso, conseguem entrar até para a história dos recordes, mesmo sendo portadores de uma deficiência. Isto prova que nem sempre a luta financeira, aquelas divergências, a adversidade, isto nem sempre
sempre traz a felicidade quando são solucionadas. Nem sempre a pessoa que tem uma posição, ela é completa. Por quê? Porque existe 3 tipos de enfermidades que eu quero ministrar nesta noite, e quero também ministrar a cura deste mal. Porém, ela não está na matéria física, mas ela está na vida espiritual. Porque muitas vezes você vê alguém que ele é enfermo materialmente, mas espiritualmente ele é uma pessoa sã, e isso faz dele uma pessoa feliz. Tem uma moça nos Estados Unidos chamada Jessica Koch, que há poucos dias eu acompanhei uma matéria que uma repórter, uma apresentadora de um programa brasileiro de televisão, ela foi até os Estados Unidos para fazer uma matéria com aquela jovem. E aquela jovem é portadora de uma enfermidade que até hoje a medicina não conseguiu nem sequer o nome daquela enfermidade, daquela deficiência. Ela nasceu sem nenhum dos membros, aqui nem braços e nem antebraços. Ela não tem, e os médicos, a medicina não conseguiu explicar aquela má formação. E a repórter brasileira, apresentadora de programa lá, conversando com ela e fazendo a matéria, e a casa dela não tem alteração nenhuma. A casa em que ela mora com os pais é uma casa, ambiente, família. E tem um detalhe: aquela jovem, ela consegue fazer tudo que estas jovens conseguem. Tudo o que vocês fazem, ela também faz. Ela abre a geladeira, ela consegue torcer a chave no ferrolho da porta e abrir a porta. Quer saber mais? Ela vai além, ela consegue retocar a maquiagem, ela consegue modelar o penteado, tudo isto com os pés. Ela conseguiu uma habilidade tão grande com os pés, que ela penteia o cabelo. Ela fazia isso ao vivo, na frente das câmeras. E no final da matéria, ela fez algo impressionante. Ela pilotou uma aeronave, ela decolou e pousou como qualquer bom profissional. Tudo com os pés, acionou todos os botões de comando da aeronave e decolou, fez um voo e voltou e aterrissou com perfeição. E quando a mulher perguntou a ela, dizendo se ela era alegre e feliz, sabe o que ela respondeu? Ela disse: eu não daria a minha vida em troca da vida de nenhuma jovem perfeita. Eu não daria a minha vida faltando 2 braços. Eu não me trocaria por ninguém, porque eu sou feliz do jeito que eu sou. Eu estou alegre, sou uma pessoa realizada. Pregador, na onde você quer chegar? Eu quero te dizer nesta noite, ou melhor, eu vou dizer para você, que há uma enfermidade muito pior que essa. Sabe qual é? Quando a pessoa é cego, coxo e paralítico, mas espiritual. Quando você olha para uma pessoa que ele tem a alma doente, ele é uma pessoa que não consegue sorrir, ele é uma pessoa que não consegue abraçar ninguém, ele é uma pessoa que ele caminha triste, ele é uma pessoa que ele caminha cabisbaixo. Sabe por quê? Porque a alma dele é doente. Já observou que tem pessoas da igreja que dá a impressão que ele foi batizado num pote de limão com sal, porque você olha para ele, pastor Rogério, não consegue arrancar um sorriso, não consegue arrancar um abraço. Tem algumas irmãs da igreja que até as outras confundem com alguém que está doente. Chega próximo dela e diz: irmã, está acontecendo alguma coisa? Está sentindo alguma dor? Não, não é. Ela está daquele jeito porque a dor é na alma. Ela responde: não, não estou sentindo nada. Sabe por que ela está daquele estado? Sabe por que o semblante está caído? Porque a alma está doente, a vida espiritual está fracassada. Tem muitas pessoas, hoje nós conhecemos casos de pessoas crentes que são acometidos por um mal conhecido por depressão. Depressão, quando vai ao médico e o médico então detecta esta
desta enfermidade, o médico logo diz: olha, eu vou ter que receitar o remédio. E a medicina não conseguiu até hoje, e nem vai conseguir nunca, um remédio, um diagnóstico para tratar da depressão. Não consegue, porque a medicina descobriu que a depressão não é na matéria, não é na matéria, é na alma. Aí o máximo que eles conseguem é dar remédio para a pessoa dormir. Aí a pessoa dorme, quando acorda tem que tomar remédio para se drogar e dormir de novo, porque se ficar acordado fica depressivo de novo, e assim vai, não consegue nunca. Mas eu louvo a Deus pelo poder da palavra, porque esta palavra, ela é viva e fiel, e está escrito no livro aos Hebreus, que ela vai até a divisão da alma e do espírito, ela vai aonde a medicina não vai. Esta palavra sara a depressão, ela sara as feridas da alma, e nesta noite a nossa vida vai ser melhorada. Eu estou convicto de que a tua vida será dividida no antes e o depois desta mensagem, porque você vai melhorar a partir de hoje. Porque se você sofre de algum deste mal, hoje é o último dia desta enfermidade na tua vida. Se você crê, levante a mão e dá glória. Levante a mão e dá glória a Deus. Isso, pode glorificar, porque Jesus está aqui. Amassura Kamandarabassura Bacandaraia. A enfermidade na alma, uma pessoa com a enfermidade na alma, ele não consegue desenvolver um bom trabalho, ele não consegue, sabe por quê? Porque a alma dele está doente. E tem um detalhe, a Bíblia diz que Jesus, ao chegar no templo, ele disse: tinha uma grande multidão de enfermos. Uma grande multidão de enfermos. E aí a Bíblia classifica cegos, coxos e paralíticos. Só para nós não perder o plano de fundo da mensagem, eu quero que você entenda que esta data era uma das 3 festas do judeu. Tenho certeza que era uma das 3, porque diz que era uma festa em que os judeus tinham ido a Jerusalém. 3 festas por ano, todo judeu tinha que peregrinar até ali. Ele tinha que caminhar até lá, que era a festa dos pães, a festa da colheita e a festa das tendas ou dos tabernáculos. E a Bíblia diz que Jesus estava com eles no meio da multidão, igual ele está aqui nesta noite. Eu não sei se todos estão sentindo a presença dele, mas eu ouço ele, eu ouço os passos dele, eu sinto o perfume dele aqui nesta noite. Alamastura camanda laba chamanda rabacanda labas. A Bíblia diz que Jesus estava com eles, e quando se aproxima do templo, parece que eu vejo Jesus se distanciando da multidão, indo numa porta inacessível ao homem. Não há tempo para falar nem sobre as 12 portas e nem sobre os 5 pavilhões. Mas eu quero ir direto ao objetivo desta mensagem. A Bíblia diz que a história nos mostra que havia vários tanques no templo. Esses tanques, eles eram onde o sacerdote fazia o último ritual com a ovelha antes dela ser entregue ao sacrifício. Quando ele olhava e analisava que ela estava em perfeito estado, ele mergulhava ela naquele tanque, e a partir dali ela era entregue. Só que havia um tanque entre esses que ele era distinto dos outros. Esse tanque não se mergulhava ovelha. Esse tanque era conhecido como tanque da misericórdia. Como o tanque da misericórdia de Deus, o tanque do milagre, o tanque da bênção, o tanque onde as pessoas alcançavam a cura. E eu quero nesta noite aqui figurar um pouco esta mensagem e fazer uma simbologia bíblica juntamente com vocês, para
para que nós venhamos entender o nível da revelação, eu quero aqui clarear ao máximo para que todos venham entender o que Deus está falando. Que o tanque, ele é símbolo da igreja. Qual é o lugar da bênção? É a igreja. Qual é o lugar do milagre? É aqui. Pregador, se aqui é o tanque, o que é a água? A água é a palavra é a água. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o anjo que descia e movimentava a água. Hoje o Espírito Santo desce e movimenta a palavra. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo amanhã. E o milagre, se depender de um profeta, está decretado na tua vida, se você crer. Se a igreja, se o tanque é a igreja, e ao redor daquele tanque havia uma multidão de enfermos, isto dá-nos a entender que dentro da igreja, dentro dos nossos congressos, tem uma multidão de cegos, coxos e paralíticos, porém espirituais. O que é um cego literal? O que é uma pessoa cega? Uma pessoa cega, ela caminha à beira do abismo, sem perceber que vai cair. Tem pessoas que ele está tão cego espiritual, que ele consegue afastar todo mundo de perto dele. Ele acaba só, ele diz assim: ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo. Sabe o que é? Porque você está tão cego espiritual, que você conseguiu fazer com que as pessoas não sintam prazer em estar próximo de você. E nós temos que estar atentos, porque esta enfermidade está entre nós, atingindo as nossas vidas, os nossos jovens, os nossos irmãos, os nossos obreiros. A nossa vida muitas vezes tem sido comprometida por esta cegueira. Todos os outros obreiros vê que aquela atitude daquele obreiro vai fazer ele cair amanhã, mas ele não vê. Por quê? Porque está cego. Todo mundo olha para ele e diz: isso não vai dar certo. Ah, não vai dar certo, ele vai acabar caindo. Mas sabe por quê? Porque ele está cego. Mas nesta noite vai vir a visão espiritual sobre a nossa vida. A visão espiritual vai vir. Tem pessoas na igreja que dizem: eu queria ter uma visão, eu queria contemplar a glória, eu queria ver e não consigo. Sabe por quê? Porque espiritualmente está cega. Aquele cego de Jericó, ele estava muito cego materialmente, mas espiritualmente ele via mais do que toda aquela multidão, porque ele tinha uma enfermidade na matéria, mas a vida espiritual dele estava ativa. O que eu observo naquele texto é uma minúcia, que ele pergunta assim para a multidão. Quando ele ouve o movimento, ele diz assim: o que é que está acontecendo? Aí a multidão diz assim, a Bíblia é categórica, a multidão diz assim: é Jesus o Nazareno que está passando. Aí o cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Uma visão transcendental que ele tem. Enquanto as pessoas só conseguem ver o Jesus Nazareno, ele vê o filho de Davi. Pregador, e qual é a diferença? A diferença é que o Nazareno é aquele que todos podiam contemplar. O Jesus Nazareno é aquele que todos via ele palmilhando descalço na via dolorosa do Calvário. Era aquele que todos viram ele com uma coroa de espinho. Era aquele que todos viram ele com uma cruz em seus ombros. Era aquele que toda a multidão pôde ver ele entrar em Jerusalém montado num jumentinho. E o Jesus, filho de Davi, João viu ele no Apocalipse e disse assim, ó: quando eu olhei para o santuário que ele abriu, eu vi sair um cavaleiro, e ele estava montado, era num cavalo branco. Ele tinha na sua cabeça uma coroa, mas era cheia de diademas. Ei, este que eu vi, ele está nas coxas escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele disse: aquele que eu vi era o filho de Davi. A multidão tinha uma visão terrena, o cego tinha uma visão espiritual. Quando a pessoa é cego espiritual é um problema, irmãos. Em meio à juventude,
Sempre acontecem essas coisas. Às vezes todo mundo sabe que aquele namoro daquela jovem não vai dar certo. Todo mundo sabe. A líder sabe, a mãe dela sabe, o pastor sabe. Todo mundo vê, só que ela não vê. Por quê? Porque está cego espiritual. Não consegue ver, não consegue ouvir o conselho da mãe, não consegue ouvir o conselho do pastor, não consegue ouvir ninguém. E o jovem também muitas vezes cai nesse abismo. Por quê? Porque está cego espiritual. Deixa eu pegar um gancho aqui e dar um detalhe importante nessa mensagem, já vou caminhar para o fechamento da mesma. Mas a Bíblia, Jesus contou a história de um jovem que era cego. Sabe quem era esse jovem? O filho pródigo. O filho pródigo, ele estava cego, ele não conseguia ver. Ele via muito bem materialmente, mas espiritualmente ele não tinha visão de nada. E o que me chama a atenção é que quando você lê no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, versículo 13, a Bíblia diz assim, Jesus contando a parábola e diz assim: e em poucos dias, o jovem estava numa terra distante. Eu disse: Deus, que terra distante é essa? Porque uma terra distante não é eu sair daqui e ir lá visitar o cantor e a cantora ali em Espírito Santo. Uma terra distante não é sair daqui para o Rio de Janeiro, não. Uma terra longínqua. Fala de sair daqui para os Estados Unidos, e para o Japão, e para uma terra distante, aonde ninguém entende, aonde eu não compreendo dialetos, os códigos daquelas pessoas. Fala disso. E quando nós olhamos um jovem na igreja que ele não tem a visão espiritual, em nome de Jesus, que vocês possam tomar posse desta palavra e levar a sério, porque tem um detalhe importantíssimo. A palavra diz que foi em poucos dias, não demora muito, é poucos dias, o jovem estava numa terra longínqua. Às vezes você olha o jovem na igreja, ele canta, ele prega, ele profetiza, ele é uma bênção, mas se ele perder a visão espiritual, em poucos dias, ele ou ela estará numa terra distante. Em poucos dias, prova disso que o jovem, o adolescente, ele começa a experimentar um cigarro de maconha, só para dizer para os colegas lá no colégio que ele é macho tanto quanto eles. E ele experimenta. E dentro de poucos dias, ele não vai passar de um noiado na rua. Porque quando nós temos a visão espiritual perdida, poucos dias o diabo destrói. Eu estive no estado brasileiro ministrando, e terminava, eu fiquei lá vários dias, e todas as vezes que eu ministrava, quando eu descia do púlpito, que eu ia caminhando, vinha um senhor na minha direção, alegre, sorridente, um senhor já com os cabelos grisalhos, mas com um olhar brilhante, e ele vinha na minha direção, já tirando de dentro da Bíblia uma foto, e ele tirava aquela foto, e dizia assim: olha pastor, dá uma olhada, esse aqui é o meu filho, é bonito ou não é? Eu dizia: é um moço simpático. Ele dizia: simpático, ele é lindo, dá uma olhada. Ele beijava a foto. Ele dizia: pastor, esse menino aqui que o senhor está vendo, olha, ele é lindo demais, é meu filho, eu sou orgulhoso de ser pai dele. E ele dizia assim: pastor, tem um detalhe, ele está estudando e ele vai fazer medicina. E tem um detalhe, ele não vai trabalhar para ninguém, porque eu vou vender uma das minhas fazendas e vou construir uma clínica para ele, e ele vai ser o maior médico desse estado. O meu filho, eu vou vender o que for necessário, eu tenho muito dinheiro, e eu estou disposto a fazer qualquer coisa para ver o meu filho ser um grande homem. Todos os dias eu já estava enjoado, quando terminava o culto eu olhava, já via um senhor: pastor, vem cá, deixa eu te mostrar a foto. Adivinha quem? Eu dizia: o teu filho é o meu filho. Olha que lindo, pastor. É lindo ou não é? Tudo de novo. Eu
eu retornei para o estado de Rondônia. Passou um ano, eu retornei a ministrar num congresso. E quando terminou o culto, aquele mesmo Senhor veio na minha direção. Só que agora ele não veio mais com um olhar brilhante. Ele veio cabisbaixo, ele veio triste. E ele se aproximou de mim, eu esperei ele me mostrar a fotografia. E ele olhou para mim e disse assim: pastor, eu preciso que você vá na minha casa. Já era bem tarde. Eu disse: irmão, amanhã eu vou. Ele disse: pastor, por favor, eu preciso que você vá agora. Vamos agora. Eu disse: irmão, não tem como ser amanhã. Não tem que ser agora, por favor. Eu disse: tá bom, vamos lá. Eu fui, entrei no carro dele e nós caminhamos, chegamos, paramos de frente a uma mansão. Ele disse: aqui é a minha casa. E eu desci. Quando eu fui entrando com ele, eu olhei num colchão, assim, num canto da sala. Estava lá em cima daquele colchão um corpo esquelético, um corpo magricelo, trêmulo. E quando eu olhei para aquele moço, eu disse: quem é esse moço que está deitado? Ele olhou para mim e começou a chorar. Começou a chorar e disse: pastor, esse é o meu filho. Esse é aquele que eu te mostrava nas fotos. Pastor, este é o que as drogas deixou dele. O que restou foi isso aí. Pregador, olha, dá uma olhada, sofreu uma overdose, está aí, eu trouxe ele do hospital agora há pouco, está trêmulo, foi o que as drogas deixou da vida do meu filho. Em poucos dias uma vida destruída. Eu olho na igreja, quantas mães, quantos pais sonham que no congresso do ano que vem o teu filho esteja aqui pregando, mas muitas vezes ele perde a visão espiritual e em poucos dias o diabo destrói a vida dele e ele fica caído. Mas a palavra de Deus esta noite vai abrir a nossa visão espiritual. Alamasura kalamande kovya nagasura kamandaraya. Eu conheço muito cego feliz. E eu perdi a visão espiritual durante 15 anos da minha vida, irmãos. Eu cantei nos Cordeirinhos de Cristo. Eu cantei nos Cordeirinhos de Cristo e aos 12 anos e 8 meses de idade eu perdi a visão espiritual. E o diabo me levou para um lamaçal tão profundo, uma vida tão desgraçada, como eu contei para vocês ontem, a ponto de eu sentir nojo de mim mesmo. Mas eu louvo a Deus que Jesus restaurou a minha visão, porque eu encontrei esse mesmo Jesus que encontrou com aquele paralítico, eu me encontrei com ele. E ele mudou a minha vida e me deu visão espiritual. E hoje eu estou aqui para profetizar na tua vida, que se você está perdendo o foco da tua história, se você está perdendo o foco do teu ministério, dos teus sonhos, é porque a tua visão espiritual está fracassando. Mas esta palavra hoje vai edificar a nossa vida. Xandarabacandalabandaracandarabás. Alamayasturi kalabashura kanderevia nastui. Poucos dias uma mãe veio chorando quando ela abriu a Bíblia para mim. Estava faltando uns pedaços assim da Bíblia dela. Eu disse: irmã, teu filho está fumando a tua Bíblia. Ela disse: como que você sabe? Eu disse: porque eu fumei a Bíblia da minha mãe. Para quem já usou droga sabe que o melhor papel para bolar um baseado de maconha é o papel tipo Bíblia. E era difícil de encontrar nas livrarias e eu fumava a Bíblia da minha mãe. Minha mãe chorava todo dia. Jesus dá visão para esse moço. Eu chegava em casa de madrugada, parava na frente de casa, ouvia aquela voz embargada dizendo: Senhor, guarda o meu filho. Para mim aquela oração não tinha valor. Somente o dia que Jesus abriu a minha visão. Como eu disse para vocês ontem, eu amei tanto a minha mãe, irmãos, tanto. Durante esses últimos 6 anos, eu amei ela de uma maneira que eu não tenho palavra para explicar. Não tem como eu explicar para você o quanto eu amei a minha mãe, nos últimos 6 anos antes de Jesus levar ela. Porque os meus olhos espirituais se abriram. Quem sabe você tem a visão espiritual tão cega, que você não consegue valorizar sua mãe. E eu quero te dizer algo nesta noite. Preste atenção no que eu vou te dizer. Vai chegar um dia na história, eu daria tudo hoje para ter um abraço da minha mãe. Só que o meu tempo passou.
e o seu vai passar também. Abrace a sua mãe hoje. Hoje. Beije ela hoje. Eu sou grato a Deus, porque Deus me deu o privilégio. Que 2 dias antes da minha mãe morrer, ela orou por mim. Eu nunca vou esquecer aquela oração. Todas as vezes que eu ia ministrar, minutos antes da mensagem, eu ligava para ela em qualquer lugar do mundo que eu estivesse. Quando eu estive lá na Europa ministrando, minutos antes da mensagem, eu entrei no banheiro e liguei para minha mãe. Disse: mamãe, ora por mim que eu vou ministrar agora. E ela orava e me abençoava. E hoje, eu não tenho mais a minha mãe para orar por mim. Eu fico olhando tantos jovens que têm a sua mãe e não sabem valorizar. Está cego, não consegue ver o que tem. Não consegue ver, às vezes maltrata a mãe. Sabe por quê? Porque está cego espiritual. 2 dias antes da partida da minha mãe, eu me aproximei dela e disse: mamãe, eu não vou aguentar. Ela disse: você vai aguentar, filho. Eu disse: mamãe, eu não vou. Ela disse: você vai sim. Mas está doendo demais. Ela disse: então dobra o joelho, que eu vou orar por você. Eu nunca vou esquecer daquilo, pastor Rogério. Não tem como. Eu encostei perto da cadeira de roda que ela estava, dobrei o joelho. E a mãozinha dela sobre mim, já a voz embargada pela enfermidade, dizia: Deus, eu te pedi 15 anos, e o Senhor respondeu e salvou meu filho. E no dia das mães, ele tem sido o presente que eu tenho recebido, é olhar para ele ministrando a sua palavra, porque o Senhor cumpriu uma promessa que ninguém acreditava. E as últimas palavras dela foram essas: Senhor, sustenta o ministério dele. E não deixa ele cancelar nenhuma das agendas por causa da minha perda. Eu ministrei no velório dela. E no outro dia subi no altar para ministrar num congresso aqui em Ariquemes, no setor 9, onde Jesus batizou pelo menos 15 pessoas. Coração partido, rasgado. Mas com a certeza de que a minha visão estava aberta. E hoje nós olhamos, às vezes falta essa visão. O filho hoje olha para a mãe e vira as costas. O amor da mãe é tão lindo, o amor do pai, irmãos, eu sou pai. E eu tenho uma certeza que eu nunca vou conseguir amar como uma mãe. Sabe por que eu digo isso? E vou te explicar a maneira que o Espírito Santo trabalhou na minha vida. Eu digo isso porque o meu pai, ele me chamava de cavalo do diabo. Ele não me chamava pelo nome. E eu ouvi muitas vezes o meu pai dizer para minha mãe assim: esquece, dá por perdida essa causa. E a minha mãe não tinha vergonha, irmãos. O pai, ele tem vergonha de abraçar um drogado no meio da rua. A mãe não, ela abraça a maior prostituta no meio da rua e beija ela e diz: é minha filha. A mãe, ela abraça um noiado. A minha mãe tinha um caminho que subia para a igreja, 3 dias eu lá. E a minha família, quando alguém perguntava: aquele moço que anda por aí caído é teu parente? Eles negavam. Essa é uma verdade, eles negavam. E a minha mãe não, quando ela ia passando, ela dizia para o meu pai: pare a bicicleta. Ele dizia: não, vamos para a igreja. Ela não, ela pulava da bicicleta em movimento. E entrava lá dentro do boteco, onde eu estava bêbado. E me abraçava, me beijava e dizia: filho, a mamãe te ama. O amor da mãe é algo inexplicável. Em alguns lugares elas me fazem rir. Porque termina o culto, elas vêm com fotografias, com nomes, para me orar. E diz assim: pastor, ora pelo meu filho está nas drogas, está preso, está condenado a 30 anos. Aí eu olho para ela e falo assim: irmão, o que foi que seu filho fez? Sabe o que ela responde? Nada. Nunca encontrei uma mãe, pastor, para dizer: não, meu filho está lá porque roubou, porque matou.
Tem lugares que elas me fazem rir. Vem aquelas senhoras dos cabelos brancos, olha para mim nos meus olhos e diz: pastor, meu filho não fez nada. Mas irmã, não fez nada, como está preso, condenado? Não, pastor, ele ia passando na hora, e alguém viu ele e pensou que era, mas não era o meu filho. Sabe o que isso me alegra? Que o amor de Deus é maior que isso, porque ele também disse: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. E ele disse: ainda que a mãe te esquecesse, eu não esqueceria de você, porque tenho gravado na palma das minhas mãos. Mas a verdade é essa, que quando se perde a visão espiritual, se perde tudo. E para que fique bem explicado esse trabalhar de Deus na minha vida, eu, quando aceitei Jesus, eu perdoei o meu pai. Eu perdoei. Só que eu confesso, eu sou fiel nessa palavra, porque Deus, ele conhece, irmãos. Quando ele olhou para esse paralítico, a Bíblia diz aqui, ó, que Jesus olhou para ele e sabia há quanto tempo ele estava. Eu não te conheço, não sei o teu endereço. Jesus sabe. Sabe a hora que você sai, a hora que você chega, a hora que você levanta. E eu não conseguia amar o meu pai. Eu consegui perdoá-lo. Perdoar eu consegui. Eu dei o perdão. Mas eu não conseguia amá-lo, porque quando eu olhava para a infância, foi por causa do meu pai que eu saí de casa aos 12 anos de idade e fui conhecer as drogas. E quando eu olhava, ele estava perdoado, mas eu não sentia amor. Irmãos, e quando a minha mãe ficou enferma, olha como que o Espírito Santo trabalha, irmãos. Olha como que ele trabalha. O meu pai cuidou da minha mãe com tanto carinho, que teve dia dele cair, porque o corpo físico dele não aguentava mais o sofrimento de ficar acordado sem dormir cuidando da minha mãe. Já ia para uma semana. Ele teve um dia que ele foi entrar no banheiro e caiu. Os filhos teve que ir lá levantar ele. O que foi, papai? Está fraco, tremendo. E quando eu fiz a oração, que eu disse para vocês ontem, que eu orei entregando a minha mãe nas mãos do Senhor e que Jesus levou. Aí o Espírito Santo começou a me mostrar que a maior prova de amor da vida de um ser humano não está num buquê de rosas, não está numa pedra de diamante, não está numa joia, não está. Está naquilo que eu vi o meu pai fazer, que foi zelar da minha mãe inválida até a última hora. E quando o Espírito Santo trouxe aquela revelação ao meu coração, eu olhei, esse homem é digno do meu amor, ele é digno que eu ame. E eu louvo a Deus que hoje eu posso dizer em alto e bom som que eu amo meu pai. Porque ele cuidou da pessoa que eu mais amei, que mais se importou comigo. Mas o Senhor Jesus abriu a minha visão, e ele disse que ali tinha muitos cegos espirituais. E além de cegos, ele disse que tinha coxo. O que é um coxo espiritual, irmãos? Um coxo literal é uma pessoa impossibilitada de produzir, ela falta membro. É uma pessoa que não produz. É uma pessoa impossibilitada de trabalhar, ela depende de cesta básica, ela depende de aposentadoria para sobreviver. Isto é uma maneta. E um coxo espiritual? Há poucos dias eu ministrei essa mensagem. Um senhor me procurou após o trabalho e me chamou numa sala e disse assim: eu vou dobrar o joelho e você faz uma oração por mim. Eu disse: por quê? Ele disse: porque eu descobri hoje que eu sou uma maneta espiritual. Eu disse: como assim? Ele disse: eu tenho 68 anos e até hoje eu não consegui produzir, não consegui ser um pastor, não consegui ser pregador, não consegui ser missionário, não consegui ser porteiro, não consegui ser empresário, não consegui ser nem um bom pai de família, não consegue nada. Ele disse: eu descobri que durante a minha vida toda eu sou uma maneta espiritual. Fica uma pergunta do Espírito Santo pairando aí na nave da igreja: quanto você produziu esse ano? Quanto você tem produzido, meu companheiro de batalha? Para quem é empresário ou trabalha na área do comércio vai entender muito bem o que eu vou dizer.
A esta altura do mês, do ano, já tem muito empresário separando o grupo de funcionário para fechar o balanço, para saber o que deu certo e o que não deu certo na empresa esse ano. Vamos ver o que funcionou, quanto nós melhoramos, quanto produzimos, o que podemos continuar e o que não podemos. O que foi que nós progredimos e onde regredimos. E a nossa vida espiritual é da mesma maneira. Está chegando o final do ano e quem sabe você olha e o sonho que você tinha para esse ano, nada aconteceu. Quem sabe você não consegue produzir. O teu ministério está parado. O teu casamento está em crise. A tua vida está cada dia caminhando para o abismo. E você não consegue. Depende de oração dos outros para se manter de pé. Sabe por quê? Porque são manetas espirituais. Para nós encerrarmos a mensagem, a Bíblia diz que ali também tinha paralíticos. O que é um paralítico? Paralítico é uma pessoa que ele tem uma mente fértil, uma mente produtiva, em alguns casos muito mais do que a nossa. Paralítico é um ser humano que com a mente ele consegue escalar a montanha mais alta que existe. Paralítico é uma pessoa que ele consegue fazer o gol mais bonito da Copa do Mundo. Aqui. Mas quando ele tenta levantar, ele descobre que ele não tem movimento. Ele descobre que ele é paralítico. Ele descobre que ele não consegue nem sequer se mover, ele só consegue em pensamento. Quantos paralíticos espirituais não tem dentro das nossas igrejas precisando dessa cura? Ele só consegue na mente, com a mente ele consegue pregar, com a mente ele consegue cantar, ele consegue pular, com a mente ele consegue ser o ministro, com a mente ele consegue ser mais fiel, só na mente. Irmãos, na virada de 2010 para 2011, quantos crentes mancharam esses bancos da igreja com lágrima na vigília da virada, dizendo assim: Deus, esse ano eu vou ser mais santo. E o ano está terminando e você continua na mesma posição, dependente do mesmo pecado. Quantas pessoas que lutam para ser fiel e não conseguem ser. Sabe por quê? Porque ele é um paralítico. Ele só consegue com a mente. Somente na memória. E o que mais me comove é ver o nascimento do paralítico, que nem sempre ele nasce com deficiência visual. Nem sempre. Às vezes quando nasce, ele se confunde com as outras crianças, perfeitos, os bracinhos, os olhinhos, as perninhas. E a mãe pega ele, embala. Aí os dias passam. E os dias e os meses vai passando, e aquela criança começa a perceber que as outras levanta e corre e brinca. E ele fica ali parado. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, tinha 25 jovens que oravam comigo nas madrugadas. E aqueles 25 jovens, tinha madrugada que eu parava de orar e ficava ouvindo eles orarem. E a oração deles era diversificada uma das outras. Um dizia: eu vou ser pregador. O outro dizia: eu vou ser empresário. O outro dizia: eu vou ser ministro, eu vou ser missionário, eu vou ser pastor presidente. Deus, eu preciso e eu vou alcançar.
E daqueles 25, as criancinhas começam crescendo, tudo bebê, aceitaram Jesus, tudo criança. E aí começa a perceber que uns conseguem e ele não consegue, porque ele descobre que é paralítico. Daqueles 25, que Deus tenha misericórdia e me cubra com o sangue dele, mas só eu fiquei de pé. Eu passo lá nas ruas da cidade, encontro eles descendo para a boca de fumo, meu pai. Deus, por quê? Eu ouvi a oração dele com lágrimas, te prometendo que ia pregar. Mas sabe por quê? Porque ele é paralítico. Tem um deles, que eu não vou contar o nome por questão de ética. Ele perseverou até poucos dias num sonho de ser pregador. E o ano passado Deus levou o tio dele para a glória. E o tio dele era um senhor já na igreja. E tinha aquelas revistas ainda dos anos de 70. Tinha todo aquele material teológico que o tio dele veio guardando no decorrer da caminhada. E o tio dele partiu para a glória e ele ficou com todo aquele material. Eu chegava na casa dele e ele dizia: olha, eu estou lendo, vou ler todos estes livros e revistas, porque eu vou ser pregador. E há poucos dias o meu telefone toca, era de madrugada. E quando eu atendi, ele estava com a voz embargada. Ele me disse assim: amigo, sabe onde eu estou? Eu disse: onde? Eu estou de frente a uma labareda de fogo. Como assim? Ele disse: eu peguei toda a biblioteca e estou tacando fogo, porque eu desisti do sonho, porque eu descobri que eu nunca vou conseguir ser pregador. Sabe o que é isso? Pessoas paralíticas espiritual, que não conseguem chegar. Quem sabe você tem um sonho de ser empresário, irmão. Se eu tivesse sonhado em ser empresário, eu era hoje, tenho certeza disso. Porque eu cheguei na igreja, eu estava igual paralítico. Observa que Jesus se aproxima dele e Jesus faz uma pergunta: tu quer ser curado? E ele responde assim: Jesus, eu não tenho ninguém por mim. Eu cheguei na igreja, eu cheguei igual aquele paralítico. Não tinha ninguém por mim. Hoje eu contava para o pastor Rogério hoje à tarde, que quando eu disse na igreja que eu ia ser ministro, que eu ia ser pregador, vários obreiros na igreja fizeram chacotas comigo. Olharam para mim e disseram: como? Como assim ser pregador? Quem é seu pai? Pastor presidente de uma grande igreja? A minha mãe morreu no anonimato. Dinheiro você não tem. Empresário político que te apoia você não tem. Você estudou pouco. Como você vai conseguir? Só que tinha um detalhe: eu não estava olhando para o tanque, eu não estava olhando para a igreja, não estava olhando para o rótulo, eu estava olhando para aquele que podia ser o mentor e pensador da minha chamada. Eu imagino quantos jovens estão aqui nesta noite e sonham em pregar no congresso do ano que vem, do próximo ano, em outra cidade. Quantas pessoas que cantam na igreja e têm desejo, sonho de gravar um CD. Mas e aí? Só fica no sonho, só fica na memória. Os anos passam e ele nunca consegue. Sabe por quê? Porque é paralítico. Paralítico não consegue caminhar. Paralítico não consegue levantar e andar. Mas eu quero nesta noite liberar uma palavra profética, a mesma palavra que Jesus deu àquele paralítico, dizendo: levanta, toma sua cama e anda. Se coloque sobre os seus pés comigo nesta noite. Saiba de uma coisa: Jesus vai deixar uma marca. Jesus poderia dizer àquele paralítico: deixa a tua esteira aí e vai embora, alguém vai precisar dela. Mas Jesus disse para ele: pega ela e leva. Por quê? Para você sempre lembrar que você é dependente de mim.
Tem uma coisa que tudo que você... Irmãos, isso aqui que eu vou te dizer. Veja bem. Eu sei que é bem verdade que não são todos que estão entendendo e recebendo esta palavra de forma profética. Mas você que está entendendo o que Deus está falando, preste atenção. Eu cheguei na igreja, eu só tinha o dia para passar fome e a noite para sonhar comendo. Eu nunca esqueço da primeira festa que eu fui ministrar, que o meu sapato arrancou a sola de Gênesis Apocalipse. Eu estava ministrando assim, caminhando, eu senti que um pé ficou mais leve, o paletó era remendado. Era desta maneira. Foi assim que tudo começou. É desta maneira que acontece. Só que eu sempre acreditei que Jesus ia mudar a minha história. E veja bem, tudo que você quiser, tudo, irmão, tudo, se você conseguir chamar a atenção dele hoje, tudo que você quiser, ele te dá, tudo, pregador, tudo. A Bíblia conta a história do cego Bartimeu, conta a história de Salomão. Quando conseguiu chamar a atenção, ele chega e faz uma pergunta: pede o que você quer, não tem restrição. Vou aumentar o teu salário em 10%, não tem desse negócio com Jesus. Pede o que você quiser. E se você quiser ser empresário, se você quiser ser um homem rico, se você quiser ser um pregador, se você quiser ser um cantor, tudo isso Deus te dá. Só tem uma coisa que Ele não dá. Sabe o que é? A glória. A glória não. A glória, Ele diz assim: na minha cadeira ninguém se assenta, minha glória não será dividida com ninguém. Eu comecei a ministrar a palavra de Deus indo de bicicleta. Depois de um ano, aí Jesus me deu condições, eu comprei uma motoca, uma C100 bis. E com ela, ninguém me chamava para pregar, e eu ia para as esquinas pregar. Montei um som, ia para as esquinas e pregava nas esquinas. E tinha algumas pessoas que não gostavam, eu ia nos boqueiros da cidade e pedia. O boqueiro falava: é até bom que a polícia não vai nem imaginar que aqui é um ponto de drogas. E deixava eu pregar lá na frente. Ninguém me chamava para pregar, mas eu estava decidido a levantar e caminhar. Chegou um dia que Jesus abriu uma porta para mim ministrar num congresso de jovens lá em Madrid. E eu fui. E quando eu fui, quando o pastor então, eu comuniquei que eu ia, ele disse: então volta em tal data, você vai ser um dos ministros do nosso congresso. É uma festa muito grande, com telão do lado de fora. E eu programei tudo nos mínimos detalhes, para mim descer no aeroporto em Ji-Paraná e já ir direto para a igreja, em Presidente Médici. Porque no meu coração, no fundo, sem eu perceber, eu estava tentando roubar a glória de Deus. Porque no meu coração eu dizia: hoje esse povo dessa cidade vai ter que me engolir. Porque, irmãos, cuspiram em mim. Dia que alguns dos irmãos irem ali, vai conhecer minha história de perto. Eu estou dizendo, eu não era aquele moço que fumava um baseado no final de semana. Eu era um noiado, um lixo, um verme, um caído, um escravo do diabo. E eu cheguei e disse: esse povo vai ter que me engolir agora. E eu cheguei com um terno europeu, bem vestido, fui adentrando o meio daquela multidão. E as pessoas olhando, dizendo: olha, e eu ouvia: chegando de Madrid. E eu, estou mesmo. E no meu coração, eu dizia: hoje, toda a cidade presente, eu dizia: eles vão ter que me engolir. Aqueles que me pisaram, aqueles que me pisotearam, vai ter que me engolir, porque eu venci. Eu consegui. Olha de onde eu saí, olha quem eu era. E agora eles vão ter que ver. E Deus, pela misericórdia, fez grandes coisas naquele culto. Pela misericórdia que Ele tinha com a igreja, Ele fez grandes coisas. E quando terminou a ministração, eu desci, de mão dada com a minha esposa. E as pessoas começaram a me cercar. E aí, pregador, como que foi? Conte a experiência. E eu não dava atenção para todo mundo, não. Não, estou importante, rapaz.
Eu selecionava as pessoas que eu queria responder as perguntas. E quando eu chego na porta da igreja, meu Deus, é forte o que eu vou te contar. Uma velhinha de aproximadamente uns 70 anos chega, olha para mim e diz: meu Deus, olha aqui. Quando é só olha aqui, até aqueles que não estavam olhando para mim olharam. E ela chegou e dizia assim: gente, olha que bonito, tá lindo, olha o tecido, hein? Duvido que esse paletó fale português. Olha, tá lindo demais, olha que bonito. Gente, como que está lindo esse rapaz. E todo mundo olhando, e eu tô bonito mesmo. Aí ela olhou para eles assim e disse: não dá nem para dizer que era aquele moleque que passava fome na minha rua. Não dá nem para dizer que é aquele que há 3 anos atrás era um noiado, um ladrão nessa cidade caído. Quando ela disse aquilo, meu sorriso amarelou. Eu fui para casa triste. A minha esposa: filho, o que foi que te entristeceu? Eu disse: nada. Mas no meu coração dizia: o que esta velha tinha que vir fazer isso no momento da minha vitória? E quando foi pela madrugada que eu dobrei o joelho, o Espírito Santo disse assim: filho, eu mandei a minha serva lá para você lembrar que se eu sair da história, você volta a comer lixo. Se eu sair, você volta para a boca de fumo. Se eu sair, você para de brilhar. Porque a glória não é sua, a glória é de Deus. Alamas turacanda labachandarabanda camandalabas. É por isso que Jesus disse para o paralítico: pega o leite e leva. Porque senão você vai esquecer. A minha mãe serviu a Jesus. Você está cansado de estar de pé, eu estou encerrando. A minha mãe serviu a Jesus no círculo de oração 30 anos na igreja pentecostal Deus de Amor. Eu tenho muito respeito pelo ministério, porque foi lá que eu aceitei Jesus. E louvo a Deus por Deus ter me dado a visão de vir para a Assembleia de Deus, onde o Senhor tem me honrado. Mas conheci uma irmãzinha lá, que ela levantou da cadeira de roda e andou num dia de congresso. E quando ela levantou e caminhou, e as pessoas viram que as pernas dela voltaram a ter firmeza, como as pernas de quem nunca foi paralítico, logo uma moça se aproximou dela e disse assim: irmã, eu faço parte de um instituto aí que faz caridade para as pessoas, e eu quero pedir, já que a senhora não vai usar, doe a cadeira de roda lá. Ela olhou e disse: não toque na minha cadeira. Por quê? Porque essa cadeira vai para minha casa. Mas para que? Você não precisa. Preciso. Essa cadeira vai ficar na cabeceira da minha cama. Porque todas as vezes que eu acordar, antes de eu sair do quarto, eu vou ver ela. E vou lembrar que um dia eu estava à beira do tanque, caído, paralítico, mas Jesus passou lá. E hoje eu quero ministrar na tua vida esta cura hoje. Ei, eu quero que você ouça, cantora, louve a Deus. Eu quero que você ouça Jesus fazendo para você a mesma pergunta. Tu quer ser curado? Tu quer ser curado? Pregador, a minha vida, o meu ministério, a minha vida financeira, a minha empresa está caída, eu não tenho visão. Tudo que eu faço eu tento dar calote, no final eu estou no prejuízo. Sabe por quê? Porque você está cego espiritual. Eu quero que você ouça Jesus te dizendo hoje: queres ser curado? Quer ser pregador? Eu não vou convidar todos para vir na frente não, mas principalmente no meio da juventude. Quem sonha com o ministério da palavra e do louvor, sai do teu lugar e vem na frente. Pregador, não tenho ninguém, é você mesmo. Pregador, eu não tenho ninguém. Não tem ninguém que me ajuda. Jesus me deu 17 estados brasileiros e 3 países da Europa em 3 anos de ministério. E eu não tenho ninguém por mim. Jesus que é o mentor, Ele que é o pensador da minha vida, Ele é que é o pensador da minha chamada.
Quem sabe você está aqui na frente, segura o playback da cantora um pouquinho. Você está aqui na frente e você está pensando, mas como que eu vou conseguir chegar? Não se preocupe, Jesus só está te perguntando, quer ser curado? Quer? Não olha para o tanque. O paralítico esperava que a vitória dele ia vir na porta da entrada do templo, que era a porta mais bonita. E sabe de onde veio a vitória? Da porta das ovelhas. A porta inacessível ao homem. Jesus só quer saber se você quer ser curado. Se você verdadeiramente quer, se você quer, vai acontecer na tua vida pelo poder da palavra profética. E tem um detalhe, deixa eu te dizer algo, veja bem. Quando Jesus fizer isso na tua vida, não seja covarde não. A Bíblia diz que esse paralítico, na hora, levantou e pegou a cama e foi. E rapidamente apareceu alguém no caminho dele e disse, você não pode carregar a cama, porque hoje é sábado. Quando eu falo isso, pastor Rogério, eu me lembro, é de costume eu falar em língua estranha, os irmãos lá em Manaus ficaram meio assustados quando eu cheguei lá, porque às vezes eu atendo o telefone, quem me ligar já se prepare. Eu atendo o telefone falando em língua estranha, eu no volante do carro eu falo em língua estranha, no mercado eu falo em língua estranha, andando na rua, sempre foi assim, desde o dia que Jesus me batizou. E eu me lembro que eu caminhava nas ruas, e eu chegava na igreja e eu chegava falando em língua estranha, que tem crente que diz que precisa sentir, eu não sei muito bem o que é que tem que sentir, porque tem alguns que só falam em língua estranha no dia da ceia, e mesmo assim fala 2 palavrinhas só e pronto. Você tem que sentir, não sei o que tem que sentir, porque Jesus me deu o dom, o Espírito Santo batizou, me ensinou a falar, eu ouço Ele no louvor, sinto Ele dentro de mim, isso prova que eu posso falar em língua estranha o dia inteiro se eu quiser. Só que quando eu chego na igreja, eu nunca me esqueço daquilo. Tinha um boneco de igreja, só porque tinha uma posição, e eu chego, irmãos, e veja bem, e era na prova, eu não me esqueço, era um dia como hoje, chuvoso, e eu vou para o estacionamento das bicicletas, eu tinha uma bicicleta que se o Satanás me encontrasse com ela, ele corria, cheia de borracha e arame, amarrado. E eu chego, mas eu estava feliz, porque eu estava liberto. Quando eu vou para o estacionamento, eu desço da bicicleta e o Espírito Santo movimentou e eu tomo em língua estranha. Aí tinha um evangelista que me viu aquilo. E aí quando eu desci da bicicleta, que eu caminhei para a porta da igreja, eu era conhecido como o homem da camisa vermelha. Só tinha aquela. E quando eu caminho todo animado, eu ia a semana inteira de chinela havaiana, porque o sapato não aguentava ir todos os dias. Isso é verídico, irmãos. Você que quer ser um pregador, olhe bem para mim. Teve um dia que eu cheguei na casa de uma das minhas irmãs e pedi 10 reais emprestado, porque eu tinha recebido um convite e o pastor tinha comprado a minha passagem, era para me retirar lá. E eu abri a gaveta dela, vi o dinheiro, disse, posso pedir, que com certeza está na mão. Falei, 10 reais para mim comer alguma coisa na estrada. Ela disse, não. Aí eu fui na outra, pedi, me empresta uma mala, que eu vou ministrar. Ela disse, não. E eu cheguei em casa, fui na Tuia, no Paiol, e peguei um saco, lavei ele, sequei, coloquei a minha roupa dentro e viajei 12 horas, bebi a água, porque a água era gratuita. Mas se você quiser, Jesus faz. E quando ele me chama, ele disse assim, filho, deixa eu te falar, eu sou pentecostal, não me entenda mal, mas já me contaram que você anda falando em línguas estranhas, assim no meio da rua, só que eu ainda não tinha visto. E eu sou pentecostal, mas é que, assim, as coisas têm que ser com ordem, e assim, entende? Na verdade, filho, é que não pode fazer o que você está fazendo. Na verdade é que não pode andar falando em língua estranha, porque senão parece meninice. Eu olhei para ele, eu disse assim, irmão, quanto tempo o senhor me conhece? Isso há 18 anos, me conhecia desde a infância. Nesses 18 anos, quantas vezes o senhor me viu fumando maconha e falando palavrão? Disse, muitas vezes. E quantas vezes o senhor me disse que eu não podia fazer aquilo? O senhor nunca foi lá me arrancar de lá. Nunca foi lá na boca de fumo me pegar pela mão e me trazer para a igreja.
E agora acha que tem direito de me dizer quando eu posso e quando eu não posso? Eu comecei a falar em língua estranha na frente dele. Ele disse: é doido, não adianta nem falar, ele é doido. Eu disse: sou mesmo, porque aquele que me encontrou e me curou, ele que me batizou. Disseram para o paralítico: você não pode carregar a cama hoje. Ele disse: opa, quando eu estava lá na beira do tanque, eu queria que você tivesse me jogado de ponta, de prancha, de qualquer jeito, mas me jogasse lá na água, você nunca me jogou. Agora o que me curou disse: pega a cama e anda. Para nós encerrar, os jovens que estão aqui na frente, lá na nave da igreja, quem crê, fecha os olhos fecha os olhos e levanta as mãos. Maravilhoso Pai bendito e eterno. Alamastura mande kev alabacanda alabarrácia. Senhor, aqui, olha, Senhor, quantos jovens que já estão chorando. Eu quero te pedir agora, honra estas lágrimas quentes e fiéis agora. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus Cristo, comece agora, Senhor, a aumentar a tua unção e a tua presença na frente deste altar agora. Agora, Xandarabia nagastura calabiandai. Alamanduki amande kevia alabacanda lahácia. Alamaia sura calamande kevia. Alamande covia andarabassuri andalabás. Terque amande covia reminaia subia. Ei, se você crê, ouça Jesus te perguntando agora: tu quer ser curado? Tu quer ser pregador? Tu quer ser cantor? Tu quer ser cantora? Tu veio na frente? Então tome agora uma palavra profética. Levanta da cama e anda. A partir de agora, começa a produzir, começa a ter visões, começa a partir de hoje, começa a receber poder para caminhar, começa a receber poder agora, Espírito Santo, aqueles que o Senhor está levantando ele hoje, dá um toque nele agora, Espírito Santo, enchendo, enche ele, enche ele hoje da tua presença. Pensas que estás só, que Jesus se esqueceu. Tem 12 pessoas aqui, ó. Tem 7 varões e 5 moças. Não fique assim. Que Jesus vai fazer você sentir agora o peso da chamada. Sente a capa da chamada sendo colocada sobre os teus ombros agora. Senhor, se esta revelação vem de ti, faz esta jovem sentir agora, Senhor. Se esta revelação vem de ti, enche estes 7 jovens agora. Que Deus faz ele sentir que é com ele que o Senhor está falando hoje. E começa a encher agora. Você que está buscando o dom da palavra, recebe agora a palavra revelada. Olha aí. Já tem alguns que estão recebendo. Tem mais. São 12 pessoas. Toma posse agora. Levanta as suas 2 mãos, varão, as suas 2 mãos. Ixarabasturica e andalamande carramasséria. E andalamasturi alamanda racia. Ei, de camanabre a surabacanda leverrácia. Ei, de caiamande couve alamasturi andalabás. Quando eu fecho os olhos, eu posso contemplar em cima da tua cabeça uma visão como um instrumento, um violino de ouro. E assim diz o Senhor: te darei o brilho do ouro, mas te levarei no fogo como o ouro é levado, e te usarei nas minhas mãos como instrumento.
corações que estão à espera da palavra através dos teus lábios. A favor de um filho seu. E ele Isso, vai pode chorar, abrir a pode chorar, porta, pode não chorar, há pode quem o chorar. impeça se Pode ele adorar prometeu. hoje. Chega de oração sem resposta. Lá na nave da igreja. A partir de hoje o demônio da contenda está saindo do teu lar. O espírito da enfermidade está saindo da tua família. A partir de hoje você vai produzir, você vai produzir pelo poder da palavra. E não há impossíveis para o meu Deus. E a porta que ele abre, ninguém pode fechar. A pedido do pastor, todos os jovens começam a sair do teu lugar e vir na frente. Toda a juventude da igreja, vem pra frente, vem. Pregador, eu sou jovem, mas ainda não faço parte desse grupo. Vem também. Vem também, pode vir, tem fé, pode vir. Pode vir, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Jesus está aqui, Jesus está aqui. E ele vai abrir a porta, não há quem o impeça se ele prometeu. A vitória é certa, você vai cantar, porque ele tem poder. O inferno vai estremecer, vai bater em retirada, pois quando tem mais alguém que quer vir? Tem mais alguém? Esta oração é Jesus vai renovar. Jesus, esta oração vai te curar da cegueira. Ah, você que não produz vai começar a produzir a partir de agora. A partir de agora você vai produzir, o teu ministério vai gerar vitória. O teu louvor vai ter um chão, vai ter um chão, vai ter um chão. O teu louvor vai ter um chão, vai ter. A juventude, pegue um na mão do outro aí agora, pegue um na mão do outro, louve com mais um louvor. Ei, pegue um na mão do outro aí agora. Isso, pegue, fecha o círculo. Quem não é jovem veio, pegue pela fé, pode pegar. Quer ver o que Jesus vai fazer aqui? Quer ver? Jesus começa a renovar agora. Começa a renovar agora, começa a encher agora. Quer ver? Tem uma coluna de fogo entre nós. E esta coluna de fogo vai passear aqui agora. Ele vai te encher agora. Ei, isto que você está sentindo é Ele abrindo a tua visão. É Ele abrindo a tua visão agora. Ele te dando poder agora para você produzir. Te dando poder para caminhar agora. Esse olhar tão triste, desanimado, Espírito Santo, começa a derramar aqui agora, aqui. Deus agora vai te colocar no lugar de vitória. Baixa mais a tua glória, mais. Baixa mais a tua glória, mais. Baixa mais a tua glória, mais. Começa a envolver agora a juventude dessa igreja. Começa a envolver agora a juventude dessa igreja. Começa a envolver eles agora. Começa a levantar os pregadores de manhã. E o teu choro agora ele vai fazer parar. O limite do do teu coração. Ele vem e traz agora para te curar. Tome posse então agora, porque é teu irmão. Deus te fez só pra vencer, te fez um campeão. Tua dor e sofrimento ele deixou na cruz. Tome posse da vitória em nome de Jesus. Tome posse da vitória, ei, tem uma nova caminhada, é só perseverar. Toma força aí agora. Tome posse, ergue as mãos, comece a louvar. Glorifica, louve, Deus multiplicar. Tome posse, porque agora Deus vai te entregar. Toda sorte de vitória nunca vai parar. Chegadinho, derrota você. Enche mais, Jesus, mais. Deus te faz a cada dia triunfar. Enche. A juventude agora abre a boca da glória. A juventude abre a boca da glória. Da glória. Ele te enche. Tome
posse, então adora porque é teu irmão. Wow.